Olá, meu povo! Vocês estão bem? Tudo bem por aí com vocês? Pois é, estamos aqui em um horário que não é o nosso horário de costume, mas por quê? Eu tô chocada em Cristo, eu tô passada de chapinha atualizada da Polishop. Vocês vão entender já por quê. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, que não vai entender nada com coisa nenhuma, opa, tudo bom? Bem-vindo, bem-vindo aqui a este canal, eu sou Nadia Araújo. Aqui neste canal nós falamos sobre os relacionamentos amorosos virtuais com um foco lá no Egitão, mas hoje nós iremos falar de outro negócio aqui, tá, minha gente? Tem uma muriçoca aqui, minha gente, tem até muriçoca aqui, muriçoca em Pernambuco olha, mosquito, tá? Mosquito. Eu vim até com minha camisa aqui, pernambucana, oxente, danou-se, vice. Porque sim, eu estou chocada em Cristo. Foi que houve? Menina, minha gente. É assim, quem é de Pernambuco vai entender meu choque, vai entender porque que eu estou ultrapassada, eu estou pretérita, eu estou passada aqui no negócio. A gente vai falar de uma cantora do mundo gospel, do mundo cristão, do mundo assembleiano, mas é assembleiano, não é qualquer assembleia não. É a IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que foi a igreja onde eu passei 37 anos, 36 da minha vida. E tem uma cantora famosérrima desta igreja que ela vai casar. Até aí tudo bem, né? Que ela vai casar. O problema, minha gente, é que ela vai casar com um pastor de outra igreja. E no casar com um pastor de outra igreja, ela vai abrir mão de uma penca de coisa. E aí o bicho pega. É disso que a gente vai falar hoje. Mas vamos, pra gente entender porque eu tô aqui ultrapassada, porque eu tô pretérita, porque eu estou passada da chapinha na Polishop, chocada em Cristo, a gente tem que entender uns contextos aqui históricos, tá? Mas fica o vídeo todo, tá bem? Fica o vídeo todo, porque vocês vão entender, tá? Quem é de Pernambuco já entende, e quem não é de Pernambuco vai entender, porque eu tô assim, sabe, passada. Bom, vamos lá. A Assembleia de Deus, né, aqui em Pernambuco, tem várias. Tem Assembleia de Deus aqui para tudo quanto que é gosto. Tem Vitória em Cristo, tem a ADCA, tem... O que mais? Tem várias. Tem até o Homem de Branco que cura. Sim, não estou brincando, existe essa igreja. Mas tem duas que são as maiores daqui de Pernambuco, tá? Que é a IEADPE, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e tem a outra lá que é a sigla bonitinha, é IEADALP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, acho que é isso. Mas conhecida pelos mais íntimos como Abreu e Lima, tá? Então pega essa IEADPE, ela é mais conhecida como o Ministério Recife. Pega a Abreu e Lima, ela é mais conhecida, essa aí é a DALP, é o do Ministério de Abreu e Lima. Ou, na gíria pernambucana, é a turma do sangue azul, que é a da IADPE, e a turma do sangue verde, que é a de Abreu e Lima. Por que azul e verde? Porque são as cores que representam essas denominações. Todas as igrejas de Recife, ou IADPE, são pintadas de azul e todas de Abreu e Lima são pintadas de verde. Daí, sangue azul, sangue verde, tá? Bora ver aqui um pouquinho da história da Assembleia de Deus em Pernambuco, IEADPE, Ministério Recife, pra gente poder entender algumas paradas aqui. Vai vendo. Deixa eu aumentar aqui o negócio que eu tô meio seca. Eu estou ultrapassada, chocada em Cristo, e tô nem enxergando o negócio direito aqui, estou. Bom, vamos lá, minha gente. Vamos lá para a parte histórica do babado. A IEADPE, tá? Que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco. Ela foi fundada em 24 de outubro de 1918. E quem foram os fundadores? Um casal de missionários suecos, tá? Chamado Joel Carlson e Signe Carlson. Este casal veio da Suécia para cá, fundou a Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, certo? E atualmente ela é a maior denominação evangélica e ela conta com nada mais, nada menos do que 1.500.000 membros, 500 mil membros, tá? Isso aqui no estado de Pernambuco
e em alguns outros países por aí, certo? Tem essa média aí. Há algumas notícias que dão conta que esse número aqui diminuiu devido a alguns probleminhas que a denominação anda passando, mas vai por cima 1,5 milhão. E aí, vamos entender uma questão aqui bem importante dos pastores que passaram por essa denominação desde que ela foi fundada até hoje, tá? Pastores presidentes, pastores que mandam no estado todo, tá? O primeiro deles foi Joel Carlson, que foi o fundador. Ele ficou 24 anos na igreja e ele ficou de 1918 a 1942. Depois dele veio José Bezerra da Silva, que ficou na igreja, pastoreou por 11 anos, de 1942 a 1953. Daí surgiu o pastor José Rosa dos Santos, que houve alguns babados para lá, ele ficou só alguns dias até que fizeram uma reunião para lá, pá. Manuel Messias Ramos, que ficou 2 anos, de 1953 a 1955. Sai Manuel Messias, entra Joaquim Gomes da Silva, ficou por 1 ano, de 55 a 56. Sai Joaquim, entra José Amaro da Silva. Marca este nome, José Amaro da Silva. De novo, José Amaro da Silva. Porque até aí estava tudo lindo e maravilhoso. A Assembleia de Deus era uma só em Pernambuco. Tudo lindo e brilhante. Chegou José Amaro da Silva. Ficou por 21 anos, tá? De 56 a 77, aí pá, José Amaro morre. Aí começa o cabaré. José Amaro morreu, assumiu o pastor Leôncio, tá? Aqui o pastor Leôncio foi da minha época. Foi aí quando eu, lá pelos meus 13 anos por aí, passei a frequentar a igreja. Eu já nasci no meio evangélico, né? A minha mãe era evangélica, meu pai não era nada, enfim, não seguia religião nenhuma. Mas aí ele permitiu que minha mãe me desse educação religiosa e lá vai Nadir sendo educada no terrorismo, no sistema religioso, no assembleano, tá? Nessa época era o pastor José Leôncio, que ele assumiu em 77 e ficou até 1998, quando ele, 21 anos, assumindo a igreja. Quando ele fez a maior burrada da vida dele, falo mesmo, ele decidiu que não dava mais para ele, tá? Quando ele entregou a presidência da igreja, estava vivo ainda. E aí, quem foi que ele escolheu para ser o seu sucessor? Quem? O vice dele, né? Que era pastor Almeida. Não era lógica? Se o pastor presidente tem um vice e o pastor presidente não está lá para assumir, quem é que assume? Não é o vice? Teoricamente sim. Na prática, não. Na prática, quem assumiu a presidência, que é a do pastor Leôncio, foi quem? O seu genro. O nepotismo já começou daí, tá? O pastor Leôncio entregou a presidência após 21 anos e aí o genro dele foi quem assumiu a presidência, tá? De 1998 até os dias de hoje. Lá se foram 24 anos. O pastor Ailton José Alves. Sim, aquele que estava lá na mesa do Ministério Público, dando uma explicação do negócio lá assombrado. Pois é. Outra coisa importante nesse período aí, nessa trajetória, nesses pontos históricos aí. 1981, o ano que eu nasci, olha que lindo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco enviou o primeiro missionário para a Argentina. Adivinha quem foi? Adivinha? O genro do pastor presidente. Sim, exatamente. Ele foi o premiado e ele foi o primeiro missionário da Assembleia de Deus, tá? Em Recife. Vamos agora para o outro cenário, tá? Temos 2 cenários aqui. Assembleia de Deus de Recife, IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Que detalhe, se tu pesquisar na internet, tu vai ver lá, dizendo que a IEADPE surgiu lá desde quando, minha gente? De 1918, né? Mas assim, minha gente, eu acho que tem algum negócio mal assombrado por aí,
Porque até a época do pastor Leôncio, e eu estou falando do que eu vivi, não estou falando de pesquisa de Google, nem pesquisa de jornal, nem do que me contaram, estou falando do que eu vivi. Na época do pastor Leôncio, não tinha essa sigla IEADPE, não. Era Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Aí o genro dele veio e mudou as coisinhas aí, tá bom? Só para deixar registrado aqui. Vamos para o segundo cenário, tá? Vamos chegar na cantora, mas a gente tem que entender isso aqui para poder chegar na cantora. Segura os bigodes aí. A Assembleia de Deus em Abreu Lima, tá? Primeiro, Abreu Lima é um município aqui de Pernambuco e esse município conta com uma população de mais de 100 mil pessoas, tá? É um município grande. E aí, em 1928, o missionário sueco Joel Carlson iniciou os cultos lá, as atividades religiosas em nome da Assembleia de Deus, tá? Lembra que Joel Carlson foi quem fundou a Assembleia de Deus em Pernambuco. A Assembleia de Deus em Pernambuco era um negócio só. E aí, em 1928, lembrando, ele chegou em Pernambuco aqui, em que data? 1918, tá? Em 1928, 10 anos depois, ele iniciou as atividades religiosas nessa cidade de Abreu Lima, tá? Batizando o primeiro fiel lá em Abreu Lima. Mas era tudo um negócio só, Recife, Abreu Lima, era tudo um negócio só, tá? Quem era o pastor na época? Lembra aquele lá que eu falei, para vocês frisarem o nome dele? Amaro, né? Pastor José Amaro da Silva. Era tudo lindo e maravilhoso com o pastor José Amaro. Aí vai o pastor José Amaro, tem um mal súbito e passa dessa para outra. Aí lascou, mas lascou tudo, tá? Pastor José Amaro faleceu em 1977. E aí, minha gente, né, era para todo mundo estar triste, porque o pastor presidente faleceu, mas tinha uma igreja que ele tinha deixado, né, uma igreja que a essas alturas do campeonato estava uma igreja grande, estava um negócio bem andado. Quem seria o pastor presidente? Deveria ser o vice dele. Para que de achar que tem um vice, né, para assumir o lugar do titular? Mas não. E aí começou o cabaré, sabe? Começou o cabaré, porque aí começou a divisão. Os grupos lá se dividiram e aí começou a politicagem na igreja, tá? Porque um grupo apoiava o pastor José Leôncio, certo? Outro grupo apoiava o pastor Isaac Martins Rodrigues. O pastor Isaac estava na Assembleia de Deus, nessa cidade de Abreu Lima. E o pastor Leôncio estava lá em Recife. E aí fizeram uma votação, adivinha quem ganhou? Pastor Leôncio, tá? Pastor Leôncio venceu e aí assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco. Só que o pastor Isaac não ficou muito contente, porque ele queria assumir a presidência. E aí, minha gente, resumindo o babado, pastor Isaac, junto à CGADB, o que diacho é CGADB? Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, tá? É o grupinho lá que manda nas igrejas do Brasil todinho, tá? As igrejas do Brasil, da Assembleia de Deus, são filiadas nessa convenção da CGADB. E aí, pastor Isaac, lindo, maravilhoso, foi lá no CGADB, conversou, pá. A CGADB atendeu o pedido do pastor Isaac Martins e aí deram um nome lá para o Ministério de Abreu Lima, tá? Mas até então, estava tudo lindo, maravilhoso. Tinha lá o Ministério de Abreu Lima, que era liderado pelo pastor Isaac Martins Rodrigues, e o Ministério de Recife, liderado pelo pastor José Leôncio. Mas estava tudo ok, estava tudo lindo. E outra, essa igreja de Abreu Lima, ela abrangia as igrejas em cidades vizinhas, tá? Como Recife também abrangia igrejas em cidades vizinhas, em regiões maiores, tá? Abreu Lima era uma região menor e Recife abrangia uma região maior. Mas, apesar dessa divisão, tá? Que esse reconhecimento pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ocorreu em 1981, quando eu nasci, certo? Mas até então estava tudo maravilhoso, não tinha problema nenhum. Os pastores lá de Recife visitavam a igreja de Abreu Lima,
tudo lindo e brilhante. Eu lembro que eu participei de vários cultos no Templo Central em Recife, e pastores de Abreu Lima iam para Recife, e vice-versa. Pastores de Recife iam para Abreu Lima, tudo lindo e maravilhoso. Aí vai, pastor Leôncio morre, né? Antes disso, ele já tinha passado a presidência pro genro, né? Casado com a filha dele. Claro, o genro era casado com a filha, mas só para enfatizar um negócio. Passou pro genro, tá? E aí, em 90... Não, cadê minha gente? Não, o pastor Leôncio foi sucedido em 1998 pelo genro. E aí lascou. Mas lascou lindo, porque aí, minha gente, com esse genro dele, o pastor Ailton José Alves, começou a disputa, sabe? Disputa assim, nível palestinos-israelenses, aquela disputa de terra infernal, começou nisso, certo? E para... Detalhe, 2 anos depois da bagaceira começada, em fevereiro de 2000, foi de fato fundado o Ministério de Abreu Lima, tá? E aí fundaram a própria convenção, que é a Comadalp, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Abreu Lima. Aí de fato rachou o negócio lá, tá? E aí, depois, o que ocorreu? 2004, o pastor Leôncio, aliás, pastor Isaac, que era lá de Abreu Lima, faleceu. E aí ele é sucedido pelo pastor Roberto Santos. Tinha parentesco com ele não, tá? Pelo menos não tivemos nepotismo aqui. E aí a gente lascou que dividiu a parada, tá? Dividiu a parada. E outra coisa muito interessante, era tudo Assembleia de Deus, lindo, maravilhoso, né? Pá, divide, aí vai Assembleia de Deus Recife, Assembleia de Deus em Abreu Lima. E vocês acreditam que ao longo dos anos a própria Recife se dividiu e a própria Abreu Lima se dividiu entre elas próprias? Pois é, minha gente. Do Ministério de Recife, a gente já tem, que eu lembro assim, a Assembleia de Deus Adoração, Assembleia de Deus Seara, Rede Esperança, Assembleia de Deus Betel. Tem mais? Deve ter. Enfim, que eu lembro agora é essas. Todas essas denominações foram criadas por pastores que saíram da Assembleia de Deus Recife, né? Da IEADPE, beleza? Lá em Abreu Lima ocorreu a mesma coisa. Vários outros ministérios foram criados, e aí ministérios criados por pastores que faziam parte de Abreu Lima. Tu quase não encontra mais o cristianismo, não. É tanto no ministério que o cristianismo se perdeu no meio dessa bagaceira toda. Jesus tá não sei onde não. Eu também não sei não. Enfim, aí é nesse cenário aí que vem o que me deixou passada, né? Eu já sabia de rumores, mas até então não tinha nada oficial, né? Aí aqui entra a cantora, tá? Entra a cantora Eliane Oliveira. Quem é Eliane Oliveira? É uma cantora famosérrima aqui em Pernambuco, tá? E ela, o primeiro LP ainda, ó. O primeiro LP dela foi gravado em 1985, tá? Ela tem 35 anos de carreira e ela já gravou 26 CDs. Ela já ganhou 6 discos de ouro e já ultrapassou a marca de 40 mil cópias vendidas. Dá para vocês ou você querem mais. E outra coisa, ela tem um estilo muito legal, que as músicas dela, não é aquela música de consolar a pessoa, sabe? Não é aquela música assim, que você que tá chorando, o anjo tá vindo, cabeça na mão. Sei lá, abre o teu coração, que o carro está vindo. E você, que teu marido tá te fazendo sofrer, teu marido vai ser salvo. Tem músicas assim, tá? Não. As músicas dela são músicas bem bíblicas mesmo. Ela conta, de fato, relatos bíblicos nas letras das músicas dela. Dá até pra tu estudar com as músicas dela. Eu só não gosto muito porque ela grita muito, mas fora isso, ela é um estilo legal. E aí ela se casou em 1991 com um presbítero chamado Erivaldo Mariano. E esse presbítero aí foi acometido por um câncer e ele morreu em 2018.
e eles têm 2 filhos. Desde então, Eliã estava linda, maravilhosa, solteira, viúva, né? E aí, minha gente, Eliã conheceu um pastor, tá? E de onde é esse pastor? E quem é esse pastor? É o pastor Josué Moraes, tá? Aí vem um negócio, minha gente. O pastor Josué Moraes, ele é pastor da igreja de Abreu e Lima. E Eliã é da igreja do Recife, tá? O pastor de Eliã é o pastor Ailton José Alves, o poderoso Salve Salve, o Deus do Pernambuco. E o pastor Josué Moraes é pastoreado pelo pastor, que eu esqueci o nome agora. Pastor lá, gente boa. Aí lá está, Eliã vai casar com o pastor Josué Moraes. E o pastor Josué Moraes não vai vir para a igreja de Recife, tá? Eliã é quem vai fazer parte da igreja do pastor lá, do Josué Moraes, que é a Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Aí nisso, minha gente, nesse casamento, ela vai ter que abrir mão da denominação. Sim, por quê? Porque aqui em Pernambuco, os crentes, os membros, os fiéis da IEADPE são proibidos, isso mesmo, proibidos, tá? No mais essencial sentido da palavra. São proibidos de frequentar a igreja de Abreu e Lima. Não pode. Qualquer membro, qualquer congregado, qualquer simpatizante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Recife que inventar de ir à igreja de Abreu e Lima, vai ter uma punição, mas vai ter uma punição, é certeza, tá? Ou o pastor vai chamar atenção, ou se tiver algum cargo na igreja, vai ser afastado do cargo. E eu não tô falando de nada que eu acho, não tô falando de coisa que eu vi e eu vivi, tá? Inclusive, euzinha aqui, na época que eu fazia parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, eu fui para um culto na igreja, na Assembleia de Deus Adoração. E lá, eu estava no culto, e aí foram tiradas algumas fotos lá no culto, pegaram essa foto, levaram para o pastor da Assembleia de Deus, e eu fui chamada no gabinete dele, eu e minha mãe, para darmos explicações do porquê que nós estávamos em uma denominação que não era Assembleia de Deus. Então, eu estou falando que eu vivi. E olha que eu fui para uma Assembleia de Deus também, tá? Mas não pode. Crente da IADPE é proibido de frequentar qualquer outra denominação. É desse jeito, tá? E aí, a cantora Eliã Oliveira, ela vai ter que deixar. E ela já deixou aqui uma notinha muito linda sobre essa decisão que ela tomou quer dizer, na nota ela foi muito diplomática, ela foi muito, como é que poderia dizer? Diplomática, sabe? Pronto, tá aí a nota, tá? Bora ler a nota? Bora. A paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo. Venho informar aos meus queridos irmãos que após meses de muita oração e diálogo com a minha família e com a nossa honrada liderança, tomei a decisão de contrair novas núpcias com o pastor Josué Moraes, IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. O casamento será realizado no próximo dia 15 de dezembro de 2021. Assim sendo, seguirei a minha caminhada ao seu lado, servindo a Deus e o ajudando. Traduzindo para o português, eu vou sair da Assembleia de Deus do pastor Ailton Salve Salve e vou fazer parte de Abreu e Lima. Traduzindo. Permanecerei sempre diante do meu Senhor Jesus como uma serva, orando para que as bênçãos continuem sendo derramadas sobre os meus pastores e irmãos em Cristo. Reitero a minha gratidão por tudo ao nosso amado pastor presidente, salve, salve, Ailton José Alves e a sua muito digna esposa, irmã Judite Alves, salve, salve. Ao nosso amado pastor local, pastor Ailton Júnior, esse pastor Ailton Júnior é filho do pastor Ailton, o nepotismo aqui rola, samba na cara dos crentes. E sua digníssima esposa, irmã Cristiane Alves, pelas orações, amor e zelo, e por tudo que fizeram por mim e minha família. Em Hebreus 6:10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos
e ainda serviço. Muito obrigada. Caruaru, que é onde ela mora. 10 de novembro de 2021, Eliane Oliveira. E o noivo dela também botou uma nota. Bora olhar a nota do noivo. Cadê a nota do noivo? Pra gente dar, né, as informações tudo aqui completinhas. O noivo também postou uma nota. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, amigos e companheiros de ministério, durante os últimos meses tenho buscado a direção do Senhor e conversado com meu pastor, Roberto José dos Santos Lucena, IEADALP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Abreu Lima, Pernambuco, sobre o novo matrimônio. Tenho mantido uma conversa discreta e respeitosa com a irmã Eliane Oliveira. Daí surgindo a decisão mútua de contrair novas núpcias que se darão em 15 de dezembro de 2021. Com a bênção do meu Deus e meu pastor, peço a todos que continuem orando por nós, para que o Senhor continue nos ajudando em sua presença. Abreu Lima, 10 de novembro de 2021. Pastor Josué Moraes Bulcão. Fico imaginando assim, ele chegando para Eliane. Irmã Eliane, tudo bem com a senhora? Então, eu estive observando a sua pessoa, mexeu com meus neurônios, ele mexeu com a minha atenção. O que a senhora acha de nós juntarmos as escovas de dente e morarmos no mesmo teto e assim contrairmos casamento e servirmos a Deus juntos? Meio estranho, né? Mas vai. Então, minha gente, aí pronto. Aí pronto, ela vai casar, eles vão casar. Ah, detalhe, esse pastor aqui, ele é viúvo também. A esposa dele faleceu há 8 meses atrás. Mas foi rápido, né, minha gente? 8 meses, meu filho. 8 meses, minha gente. Eu tô aqui separada. Meu Deus, é trágico. Eu tô separada aqui desde 2009. Desde 2009. Eu não consegui pegar nenhuma gripe pra casar. Meu Deus do céu. Aí o pastor aqui, minha gente, né? 8 meses. 8 meses. Eliane demorou um pouquinho, demorou o quê? Quase 3 anos, né? Pastor aqui com 8 meses já vai casar. Minha gente, um tapa na minha cara, né? Que tô aqui. Enfim, segue o baile, bora. Segue o baile. Aí, eu tava falando que mesmo que eu já esqueci, meu pai. Whatever. Vão casar, Eliane vai sair da Assembleia de Deus, já saiu, né? Partiu Abreu Lima. Agora, escreve o que eu tô dizendo, escreve. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem uma televisão, canal TV, tá? E Eliane Oliveira passa direto nos programas lá da TV da igreja, que é a Rede Brasil. Tem programas, tem canal de TV, tem canal no YouTube, tem um negócio todinho. Escreve o que eu estou dizendo, que a partir de hoje, Eliane vai ser cortadinha dos programas da Assembleia de Deus. Escreve o que eu estou dizendo. Eliane Oliveira é uma das cantoras mais requisitadas para os eventos da Assembleia de Deus, a IEDPE. Escreve o que eu estou dizendo. A partir de hoje, ela não vai mais ser convidada para nenhum evento da igreja do pastor Ailton José Alves, salve, salve. Pode escrever o que eu estou dizendo. Não vai não. Agora vai lascar o negócio. Porque ela é uma cantora que a turma da Assembleia de Deus, do pastor Ailton, salve, salve, adora. Ela é uma cantora muito querida aqui. Aí vocês acham que ela vai estar cantando em outras igrejas por aí e o povo não vai não? Ah, minha gente, o pastor Ailton José Alves, salve, salve, pode preparar. Vai ser fila para dar repreensão. Vai ser fila para afastar de cargos, afastar de que quer que seja. Porque eu duvido que o povo vai deixar de ir para a igreja para ver lá Eliane cantar. Duvido. Mas vão lindo. Vão lindíssimos. Bom, é isso. Que eu tô aqui pretérita. Eu tô passada. Tô aqui chocada em Cristo. Passada de chapinha na Polishop. É isso, minha gente, tá? Me fala aí. O que é que vocês acham disso? E o povo de Pernambuco já tá, né? Ninguém fala em outra coisa aqui. No mundo gospel aqui em Pernambuco, o assunto é esse, o casamento de Eliane Oliveira. E vocês aí que não são de Pernambuco, ou que já sabiam desse caso, ou que não sabiam, estão sabendo agora, me conta aí o que é que vocês acharam. E quem tem alguma experiência, algum relato em relação a essa palhaçada da divisão entre Recife e Abreu Lima, manda pra cá teu relato, bora trocar umas ideias também, beleza?
É isso que nós temos para hoje, tá? Como sempre, vejo vocês amanhã, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Simbora para os comentários que hoje eu vou virar a noite aqui, trocando ideias com vocês. Partiu!